Medicina do conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Chegando aí, mais um podcast do anestesiador. Estratégia de manejo de fluido para a cirurgia torácica. Você é conservador ou liberal? A faixa ideal de administração de fluidos em pacientes submetidos à cirurgia de ressecção pulmonar tem sido um tema controverso em anestesia. Há perigos em ambas as extremidades do espectro, liberal ou hiperidratação. Podem levar à lesão pulmonar induzida por fluido, enquanto estratégias conservadoras de manejo de fluido têm um risco de isquemia de órgãos. De acordo com uma revisão de literatura recente, no entanto, os pesquisadores podem estar mais perto de estabelecer limites seguros. A evidência mostrou que a administração de fluidos intraoperatória deve ser a uma taxa de 1 a 2 ml/h, mais reposição de perdas sanguíneas, para o Dr. James Loser, professor associado e chefe da anestesia torácica na Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá. Além disso, a administração de fluidos global mais que 6 ml/h no intraoperatório e a administração de fluidos pelas 24 horas subsequentes, de 20 ml/kg, devem ser evitados, visto que tem se associado à lesão pulmonar aguda. Esses dados foram apresentados na reunião anual de 2016 da Sociedade de Anestesiologia Cardiovascular. Em vista do crescente reconhecimento de lesão renal aguda e sua morbidade e mortalidade associada em alguns ambientes cirúrgicos, tem havido preocupação significativa se a restrição de fluido irá resultar em danos. Nesse ponto, no entanto, Dr. Loser acrescentou: não há evidência que este nível de restrição de líquidos provoque lesão renal aguda em pacientes de ressecção pulmonar. Onde está o ponto ideal? Muitos estudos têm sido realizados sobre lesão pulmonar aguda, mostrando a administração de fluido ser um fator de risco. A causa fisiopatológica da lesão pulmonar está associada com o rompimento da camada da superfície endotelial por mecanismos dependentes do excesso de líquido. Mas há um grande número de fatores que afetam não só o pulmão ventilado, mas também o colapsado. O que não mudou é que a lesão pulmonar aguda continua a ser a principal causa morte pós-ressecção pulmonar. Os riscos não só seguem a ressecção de parte do pulmão. De acordo com um estudo recente, a forma mais grave de disfunção primária do enxerto após transplante pulmonar está diretamente relacionado com a quantidade de líquido administrado durante o transplante pulmonar. Além disso, não somente a restrição de fluido é importante na prevenção da lesão do pulmão, mas também acelera a recuperação de lesão pulmonar estabelecida. Ainda para o grupo de Dr. Loser, dados empíricos parecem sugerir uma faixa ideal de administração de fluidos, acima do qual o anestesiologista deve se preocupar com hiperidratação e lesão pulmonar, e abaixo do qual a isquemia de órgãos pode ocorrer. Em relação ao limite superior, há uma infinidade de estudos, mas a maioria é retrospectivo. Uma análise secundária mostrou uma razão de chances claras de 2,9 vezes maior para fluidos relacionados à lesão pulmonar, e também observou em um estudo de acompanhamento desses pacientes que a ventilação protetora poderia ser eficaz para minimizar a lesão pulmonar aguda relacionada ao excesso de líquidos. Na outra extremidade do espectro, restrição de líquidos aumenta o espectro da má perfusão de órgãos, para o Dr. Loser. Uma análise retrospectiva de 1.442 pacientes submetidos à cirurgia torácica encontrou uma incidência de 5,1% de lesão renal aguda. No entanto, em uma análise de subgrupo, olhando para os pacientes que receberam volumes inferiores a 3 ml/kg na cirurgia, não houve nenhuma relação com lesão renal, apesar do volume restritivo. Para o grupo do pesquisador, a certeza é que, na etiologia da lesão pulmonar aguda, o risco aumenta significativamente em algum ponto acima de 6 ml/kg de hidratação. Nesse ponto, no entanto, não há nenhuma evidência convincente de que a restrição hídrica por si leve à lesão renal aguda se hipoperfusão for evitada. É evidente que se a restrição em excesso poderá levar à disfunção de órgãos, em algum ponto, mas as taxas de 2 a 3 ml/kg não se associaram com a lesão renal aguda em pacientes de ressecção pulmonar. Esse foi mais um podcast do Anestesiador.